5. Na visão de João fica claro que há duas ressurreições. A primeira, conforme 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, é para a vida. E a segunda, conforme Apocalipse 20, verso 5, onde diz: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem, não deixa nenhuma esperança para os que farão parte dela. A primeira ressurreição será como uma colheita, e aqui temos a forma como isso pode ser exemplificado, essa questão das etapas que concluem o evento chamado primeira ressurreição. Vemos aqui interessante a forma como isso pode ser entendido. O apóstolo Paulo explica a primeira ressurreição nos moldes de uma colheita. Assim como um agricultor semeia a semente, cuida da lavoura e colhe o fruto da lavoura, Deus também fará a mesma coisa no plano da ressurreição. Em João 15:1, o Senhor Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Paulo ensinou aos crentes da igreja de Corinto que a ressurreição dos mortos ocorrerá por ordem, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias. Veja qual é o lugar de Cristo nesse evento chamado ressurreição. Esse tipo de ressurreição, diferenciando-se daquela ressurreição que já havíamos descrito, a ressurreição no plano físico apenas. A ressurreição das pessoas que prolongam um pouco o seu período de existência, de vida, e após isso morrem, como todas as demais. Esta aqui é uma ressurreição de outro caráter, tá ok? Esta é a ressurreição para um corpo glorioso, para um corpo indestrutível. E desta ressurreição, Cristo é a primícia. Cristo é a primícia. Cristo é o primeiro, a primeira pessoa que participa desta ressurreição e é também aquele que torna-se o garantidor desta ressurreição para nós. Porque como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ele é a nossa garantia. Ele é a demonstração daquilo que veremos no nosso próprio corpo, daquilo que participaremos, tá certo, com a nossa vida. Cristo é o primeiro ressuscitado nesta qualidade, de ressurreição. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Lembre-se da vinda de Cristo dividida em duas etapas, uma chamada arrebatamento, outra chamada parousia, tá ok? A sua vinda, 1 Coríntios 15, 23. Ele se baseia na colheita judaica que era feita de forma gradativa, em 3 fases: as primícias, a colheita geral e os rabiscos ou espigas caídas, tendo nessa descrição as primícias. Quem são as primícias? E por que o termo aparece no plural? Como já vimos, as primícias eram os primeiros frutos colhidos na seara. As pessoas que viveram ou vivem em sítios sabem que quando se planta uma lavoura e essa lavoura começa a produzir, alguns pés põem carga primeiro que os outros. Entre os judeus, esses primeiros frutos devem ser levados ao templo a fim de ser oferecidos a Deus como oferta movida, conforme está em Levítico 23, 10 ao 12 e também em Êxodo 19. Tá certo? Então esta é a forma do judeu lidar com a colheita, conforme designado na Escritura. E essa primeira colheita, que é denominada primícias, os primeiros frutos da terra, os primeiros frutos da seara, são apresentados no templo como uma oferta a Deus em gratidão em relação a toda a demais colheita que virá, tá certo? A continuidade da colheita que se dará. E esta primícia honra a Deus, com os primeiros frutos, e também roga a Deus que abençoe toda a colheita, para que seja uma próspera colheita. Então o que acontece? As primícias têm um caráter sacrificial, no sentido da pessoa entregá-la, e o sacerdote movê-la. E este movimento que ele faz é um rito, transmitido pela revelação divina. É um rito onde é pedido a Deus, onde é requerido a Deus que traga bênção sobre toda a colheita que se fará ainda. Quando o agricultor entregava no templo ao sacerdote o mole das primícias colhidas na seara, o sacerdote movia aquele mole em direção dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Esse movimento era para que Deus abençoasse toda a seara, a colheita geral, que ainda estava no campo, a fim de que ela não corresse nenhum risco de se perder. O receio de perder a colheita era devido a alguns perigos como traça, fenômenos da natureza ou até mesmo ataque de ladrões.
Nesse caso, se algum agricultor não entregasse as primícias a Deus no templo, esse agricultor estava correndo sérios riscos de perder toda a colheita. Sendo assim, a garantia de uma colheita bem-sucedida residia no ato de entregar a Deus as primícias. Então veja o caráter das primícias, né? Um ato que envolve gratidão e também envolve renúncia, né? Entrega, no sentido da pessoa entregar os primeiros frutos da terra. E envolve também a bênção de Deus, né? Envolve atrair para si a bênção de Deus em vista daquela atitude de gratidão e de fidelidade. A Páscoa era celebrada no 14º dia do mês. A festividade judaica, Shagia, era no 15º, num sábado, e na manhã após isso era sacudido o mole das primícias, domingo cedo, domingo pela manhã. O Pentecostes assinalava o fim da colheita da cevada, cuja colheita se iniciava quando a foice era pela primeira vez lançada no grão. Conforme Deuteronômio 16, 9 ao 10. Os primeiros grãos colhidos nessa colheita eram chamados de primícias e eram oferecidos a Deus como oferta movida, a fim de que o resto da colheita fosse garantido. Levítico 23, 11 e 12. Essa oferta dos primeiros grãos acontecia num dia imediato ao sábado, isto é, no domingo. No domingo era ofertado. No domingo. Isso mesmo. Isso significa que enquanto o sacerdote estava movendo as primícias no altar, Deus estava ressuscitando Jesus do domingo dentre os mortos. As primícias garantiam o sucesso da colheita e a ressurreição de Jesus garante o sucesso da nossa ressurreição. E aí temos uma tipologia estabelecida entre a tradição, promovida pela lei mosaica, né? No sentido de haver essa entrega dos primeiros frutos da terra, de haver o mover desses frutos como um ato em que roga a Deus a bênção sobre a colheita, e por fim a colheita como resultado resultado da bênção de Deus por causa daquele ato de gratidão, aquele ato de fidelidade da pessoa que, cumprindo a lei, entregou a Deus, né, os primeiros frutos da terra, consagrou os primeiros frutos da terra ao Senhor, né, através da entrega no templo ao sacerdote. Então vemos aí que toda essa revelação do Antigo Testamento, ela tem eco no Novo Testamento. Ela tem eco exatamente na atitude na atitude de Cristo Jesus em entregar-se por nós, né, a entrega da sua vida na cruz do Calvário, o recebimento dele ante a corte celestial como a primícia, né, como o primeiro fruto de tantos frutos que serão ainda colhidos, né, e o oferecimento de Cristo como uma bênção e uma garantia para a colheita que se realizará. Então Cristo é o primeiro fruto dos frutos que virão, a primeira amostra de toda a colheita que se realizará. Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo é a primícia daqueles que serão ressuscitados da morte, serão ressuscitados dentre os que dormem, dentre os mortos. Então Cristo, tendo ressuscitado e sendo para nós o referencial, ele é a primícia da colheita que virá. A próxima colheita geral será exatamente o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada. E a garantia do arrebatamento e a garantia da ressurreição e da glorificação da igreja é a ressurreição e a glorificação de Cristo, que está assentado hoje à destra de Deus. Estevão o viu enquanto estava sendo martirizado. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à destra de Deus. O Senhor ressurreto está sentado à destra de Deus e é a garantia da nossa ressurreição, é a garantia da nossa salvação. Como vimos, o que garante o sucesso da colheita geral, igreja, é a colheita das primícias, que é o Senhor Jesus. Sendo assim, Jesus foi o primeiro fruto colhido na terra para a glória de Deus, a fim de garantir o sucesso da colheita geral, que é a igreja. Nesse caso, a primeira ressurreição se dará no arrebatamento da igreja, conforme a escola pré-tribulacionista. É a colheita geral, mas ficarão na terra ainda alguns rabiscos que serão colhidos em outra etapa. A razão de Paulo dizer que Jesus é as primícias, no plural,
é que ele ressuscitou junto com alguns santos do Antigo Testamento. Abriram-se sepulcros e muitos mortos e muitos corpos de santos que dormiram ressuscitaram. Muito bem, houve este evento, houve essa manifestação sobrenatural no momento da morte de Cristo Jesus. Quando ele foi crucificado, houve um terremoto, muitos sepulcros se abriram e alguns santos ressuscitaram. A colheita geral, que é exatamente aquela que reflete, né, a garantia dada pela primícia, pela colheita da primícia, que é Cristo Jesus, aquele que abençoou a colheita geral, conforme aquilo que foi já demonstrado em Deuteronômio, né, aquilo que estava estabelecido na lei, e que foi praticado ao longo de tantos séculos, né, no Antigo Testamento, e constitui para nós, do Novo, constitui para nós que estamos aguardando o cumprimento dessas promessas, uma tipologia. Como aquela tipologia se cumpriu, né, toda vez que Israel era fiel, aquelas famílias israelitas que cumpriam com aquilo que era sua obrigação, aquilo que estava estabelecido na lei, toda vez que priorizavam Deus e entregavam as primícias, a bênção de Deus vinha sobre a colheita. E eles podiam prosperar e podiam então sustentar sua família, dar à sua família todo o mantimento necessário e ver a bênção de Deus sobre a sua casa. Então, uma vez cumprida a palavra de Deus, eles poderiam gozar, aproveitar do reflexo, né, que gerava em suas vidas em relação à bênção de Deus, em relação à fidelidade. Então, da mesma forma que eles viram, nós também veremos. Da mesma forma que Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. Da mesma forma que Jesus foi glorificado, nós seremos também com Cristo glorificados. E estaremos para sempre com Ele, conforme Ele prometeu. Conforme Ele nos prometeu. Ele disse que há lugar. Tá certo? Ele disse que há lugar para nós. E ainda que não houvesse, Ele nos prepararia. Não necessita nos preparar porque há lugar. Colheita geral. Como já vimos, a colheita geral são os crentes salvos que farão parte da primeira ressurreição. Conforme 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. São as 5 virgens prudentes, Mateus 25. Se a igreja ainda não foi arrebatada, é porque ainda não está suficientemente madura para ser colhida da face da terra. Se o casamento ainda não houve, é porque a noiva prometida, a igreja, ainda não se emancipou de sua infantilidade, egoidade. Mas chegará a hora em que a menina se emancipará para seu casamento. 2 Coríntios 11, 2. Os frutos amadurecerão para a colheita. Mateus 3,12, Lucas 3,17. E como aguardamos por este momento, no momento em que o Senhor, dada o momento, né, a ordem, né, dada a ordem, ouvida a trombeta de Deus, então nos reunirá junto com Ele, nos levará para junto com Ele, ceifará os frutos maduros à igreja e levará para junto de si, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares e estarmos para sempre juntos com Ele, né? Participarmos do tribunal de Cristo, né? Para o Senhor entregar a todos aqueles que trabalham na sua obra suas recompensas, e participarmos também da ceia do Senhor, aquela que Ele disse aos discípulos que participará com eles na glória, né? Que não tomará mais o fruto da vide, até que aquele dia tome juntamente com eles na glória, participar da ceia das bodas do Cordeiro, né? Então, tratando ainda acerca dos eventos relacionados à primeira ressurreição, temos também outro referencial aqui chamado as espigas caídas. Espigas caídas também busca exemplos daquela analogia do Antigo Testamento, da forma de colheita do Antigo Testamento, né? Como era realizada essa colheita em etapas, tendo a primícia, colheitas gerais. Estamos aqui exemplificando na questão do arrebatamento da igreja, a colheita como resultado da bênção das primícias, a primícias refletindo sobre a colheita geral, a bênção em vista daquela fidelidade. Como Cristo foi para nós as nossas primícias, nós seremos a colheita geral, resultado da bênção da primícia, né, que foi a vida de Cristo Jesus, o seu sacrifício entregue na cruz do Calvário. Então temos aqui primícia, colheita geral, e agora vamos ver, também seguindo esse molde, né, esse modelo da colheita em etapas, vamos ver o que pode ser exemplificado por meio das espigas caídas. Nessa linha de pensamento, as espigas caídas são os crentes que não fazem parte do arrebatamento da igreja.
A igreja, também simbolizada pelas 5 virgens loucas, que não tinham azeite suficiente na botija e que não ouviram a voz que dizia: aí vem o noivo, né? Não saíram ao encontro, não estavam prontas para isso, mas que também são virgens como as outras e que também são especiais e também têm azeite, não tinham azeite suficiente para o arrebatamento, mas